A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 24. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel. Então, no capítulo de ontem, nós encerramos falando que Arão e seus filhos tinham ficado 7 dias detidos na porta da tenda do encontro. Eles estavam em consagração. Pois bem, o capítulo 9 está começando no 8º dia. Então, aquela semana de consagração havia sido completa, 7 dias. E agora Moisés chama Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel. Quem são os anciãos de Israel? Os líderes, os chefes das tribos, os mais velhos, idosos e experientes. Para quê? Porque ele vai falar agora algo importante. E disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Então, ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então, o que a gente aprende aqui? Lembra que eu falei no outro vídeo também sobre os animais, a exigência, à medida que os animais iam ficando maiores e mais caros, e a quantidade também. Então, o que a gente está vendo aqui? Para a consagração de Arão e seus filhos, foram necessários muitos animais, o sacrifício de muitos animais. E agora a gente vai ver, entre aspas, a inauguração, vamos dizer assim, o começo. Parece, guardadas as proporções e diferenças, quando a gente estuda, né? Que tu faz um curso e aí depois tu faz um estágio e depois tu vai trabalhar. Tu vai colocar em prática tudo aquilo. Então, aparentemente agora estava ocorrendo essa inauguração, esse primeiro dia de trabalho, vamos dizer assim, tanto para os sacerdotes, né, quanto para o povo. Porque até agora a gente está recebendo a instrução, tanto em Êxodo quanto em Levítico, todos estão aprendendo uma coisa nova. O Senhor está instruindo, está ordenando, tá fazendo passo a passo, como a gente quando está estudando, que está aprendendo. E agora, hoje, no 8º dia, vão ocorrer os primeiros sacrifícios, tanto pelos sacerdotes, né? Tanto por eles quanto pelo povo. E aqui está bem claro, fala da oferta pelo pecado, fala do holocausto, fala da oferta de cereais, tudo que foi dito antes agora vai ser realizado. Tudo que foi explicado agora vai ser posto em prática. 5. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Aí tu pensa assim, mas como que no 4 foi dito, o Senhor aparecerá a vocês, e agora está dizendo, diante do Senhor? São coisas diferentes. Porque quando ele diz, hoje o Senhor aparecerá a vocês, está sendo dito a glória de Deus, a beleza, a majestade de Deus, uma manifestação espiritual sobrenatural da glória de Deus.
Quando fala diante do Senhor, esse diante do Senhor não é diante do Senhor, é para o Senhor, que também tem aparecido no Levítico. A oferta, quem recebe é o sacerdote, mas é para o Senhor. Então, toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor para ver a glória de Deus, para receber a visitação de Deus. E aí, quando diz que hoje o Senhor aparecerá a vocês, quer dizer que há um ambiente propício para a presença de Deus, para a glória de Deus, para a manifestação da majestade, da santidade de Deus. Porque o que é o princípio no Levítico? Que nós estudamos desde o primeiro capítulo, a santidade de Deus. Um Deus santo que quer que o seu povo, a sua nação, seja igualmente santo. Um povo que vai se diferenciar dos povos ao redor, das nações ao redor. E isso é difícil de entender. As pessoas não entendem, se apegam aos detalhes da lei, às minúcias, quando o objetivo maior é a santidade. Então, Deus coloca pontos específicos para que essa santidade seja desenvolvida e seja posta em prática, que são os sacrifícios, que são as ofertas, a própria instituição do sacerdócio, né, de Arão, de seus filhos, a purificação ritual. Tudo isso tem um fim, santidade. Um Deus santo que quer um povo santo, porque um Deus santo não vai habitar entre um povo que não seja santo. Então, os sacerdotes cumpriram a semana de consagração. Hoje o Senhor aparecerá a vocês. Agora sim, 6. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Então a gente tem: o Senhor aparecerá a vocês, vocês vão se pôr diante do Senhor e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Tudo isso é para indicar que o povo estava em condições, estava ok, e Deus iria visitá-los, Deus estaria com eles. O que isso nos ensina? O Senhor Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Por que Deus está fazendo essa exigência para o povo? Porque o povo sem santidade não pode ver o Senhor. O povo sem santidade morre. Até um animal, se tocar no monte, lembra? Morreria. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é porque nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Entregamos a nossa vida para Jesus. Então, o Espírito Santo, o Espírito que é santo, habita em nós. Então, nós podemos ter essa presença nas nossas vidas. Não é mais uma visita, não. Ele veio para fazer morada. Então, a glória de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus, a presença de Deus habita em nós, porque temos o Espírito Santo de Deus, o selo, que é o Espírito Santo. E aqui em Levítico, o que a gente está vendo? Que havia toda uma preparação para que Deus pudesse habitar no meio do povo. 7. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado, presta atenção, e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Esse é aquele momento, aqui ó, da caneta. O que está sendo dito aqui?
que Arão, mesmo sendo escolhido pelo próprio Deus, sendo o sumo sacerdote, ele era humano, pecador. E ele precisava fazer oferta pelo pecado. E o holocausto. Que o que é o holocausto? É a dedicação, né? É tu entregar. Lembra? O holocausto é a oferta queimada, totalmente queimada. É quando tu te entrega. E o pecado. Como que tu vai ser limpo, purificado, expiada a tua culpa? Tem que fazer a oferta pelo pecado, que a gente viu também. Então, Arão, que era o sumo sacerdote, ele também precisava de um Salvador. Ele também precisava de Jesus Cristo, o Senhor. Aproxime-se do altar, faça sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E faça expiação por você mesmo e pelo povo, que era, assim, o ofício dele. Então, por você mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, não importa se a pessoa está num nível 10, 7, 6, 2 ou 1. Todos os seres humanos precisam de um Salvador. Precisam fazer expiação dos seus pecados. Todos pecaram. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Todos nós morremos. O único ser humano que venceu a morte é o Senhor Jesus. Então aqui é muito importante. Arão tinha que fazer oferta pelo seu próprio pecado. Expiação por si mesmo. 8. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Então, o que ele fez? Pensa que o povo está todo assistindo. Olha lá, toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Está todo mundo ali. Então, ele está deixando bem claro diante de todos que ele também precisava de um Salvador. Que ele também precisava de expiação. Que ele também precisava de perdão. Que o sangue também valia para ele. Então, ele estava fazendo por si mesmo. Importante isso aí. 9. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto, é difícil essa palavra, o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Eu li corrido, porque sabe o que importa para nós aqui? Nós não vamos fazer esse ritual. O Senhor Jesus já fez o sacrifício que foi aceito por Deus, que nos salvou, sobre o altar. De novo, se tu tá com a tua Bíblia aberta, tua Bíblia física, tua Bíblia de letra, palavra, folha, sublinha. Quantas vezes nesse trecho que eu li de 9 a 14, sobre o altar, sobre o altar, sobre o altar, sobre o altar. A nossa vida está sobre o altar. Nós estamos oferecendo um sacrifício vivo, santo, racional, um culto diário. Nós estamos sempre sobre o altar. Nós temos que oferecer tudo sobre o altar. É uma vida sobre o altar. É uma entrega. É uma oferta ao Senhor. É isso que nos importa. Estarmos diariamente sobre o altar. Termos uma vida na presença de Deus. O que aqueles animais faziam? Eles significavam o quê? Aquele sacrifício, aquele sangue, aquela morte, aquela entrega. Nós estamos sobre o altar. Nós entregamos a nossa vida
simbolicamente, né? Aqueles animais, eles entregavam a vida ali. E com o sangue daqueles animais havia expiação. Só que Jesus, o Cordeiro de Deus, entregou a sua vida uma única vez e nos salvou. E nós fazemos o quê? Reconhecemos esse sacrifício. Reconhecemos, pedimos, suplicamos esse sangue sobre a nossa vida, para que nós possamos estar continuamente sobre o altar. 15. Depois apresentou a oferta do povo. Então, até agora ele estava salvando a sua própria pele, né? Depois apresentou a oferta do povo e, pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Então, assim, ó, como ele fez para ele fez para o povo. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida. Nós já estudamos, eu já expliquei, diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Então agora é o povo. Então, se Arão estava santificado, perdoado, agora o povo também, porque foi feito o sacrifício. 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. O abençoou é a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. É que isso aí a gente vai estudar em números, né? Mas todos nós conhecemos essa bênção. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Eu estou em número 6, 24. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu acho lindo demais, emociona. Acho muito lindo. Então, essa foi a bênção. Quando está escrito ali, ó, Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. Ele abençoou com a bênção sacerdotal de Arão, que é essa que eu li de número 6. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica, que é tudo que a gente vem estudando aqui. A oferta pelo pecado, a expiação, né? O holocausto, eu falei, a dedicação, a entrega, o pedido, a petição. E o pacífico, que é aquela, quando eu digo que não está devendo nada, que é a comunhão, a aliança. Quando é como se fosse a nossa ceia, né? Que, lembra que a gente falou oferta de alimento? 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então a promessa, hoje o Senhor aparecerá a vocês. Vocês estarão diante do Senhor. A glória do Senhor aparecerá. Olha quando que aconteceu? Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, o que quer dizer isso? Que o sacrifício santificou o povo e Deus apareceu, Deus abençoou, Deus ordenou ali a sua bênção. Então, essa foi a primeira vez, o primeiro serviço efetivo do tabernáculo. Os sacrifícios de uma vez por todas aconteceram de fato, na realidade.
que até então é só instruindo, explicando. 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Veio fogo dos céus, veio fogo de Deus, quer dizer que Deus tinha aceitado. E o povo deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra, quer dizer, adorou, louvou, exaltou, celebrou a Deus. E eu quero destacar com vocês que fala Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Lembra quando a gente começou a estudar que tinha genealogia e Arão é mais velho que Moisés, aí falava Arão e Moisés, e aí depois Deus levanta Moisés e aparecia Moisés e Arão. E eu disse, ó, isso aqui parece que passa batido, mas não. É porque há como uma inversão, né? Aqui tu tá vendo a figura dos dois de novo, Moisés e Arão, Arão e Moisés. Porque Moisés entra com ele, mas depois quem vai oficiar será Arão. Arão foi escolhido por Deus como sumo sacerdote. Então, o que a gente vê neste capítulo 9 de Levítico? De que o sacerdócio terreno de Arão e seus filhos, ele é substituído pelo sumo sacerdote Jesus, porque Jesus, ele faz isso uma única vez na cruz. O tabernáculo humano, com toda essa, vamos dizer assim, liturgia, com tudo que era para ser feito, Jesus, o corpo de Jesus, a presença de carne e osso de Jesus, né, que eu falei para vocês, tabernaculou, habitou, morou, esteve conosco e através do Espírito Santo está conosco. O sacrifício de animais, que o próprio Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado também uma única vez. Eles tinham que estar sempre fazendo os rituais, as ofertas, os sacrifícios, era algo temporário, repetido, estava sempre sendo feito. De novo, Jesus fez uma única vez o sacrifício e nos salvou, nos deu a vida eterna. E eles faziam uma purificação ritual, externa, ritualística, cerimonial, o que para nós, tá cheio de bichinho aqui da luz, faz o quê? Corpo, alma e espírito, um ser íntegro, santo, purificado, salvo, uma consciência limpa, lavada, leve, sem culpa, sem acusação. E o sangue de animais não nos purifica, quem nos purifica é o sangue do Senhor Jesus. Uma única vez, um único sacrifício nos salvou.